Gente, o Dia Internacional na Política, a noite já começou pegando fogo, ao começar por notícias quentinhas. Um poderoso aliado de Trump, e olha que eu não estou falando de qualquer aliado não, viu? Estou falando do braço direito de Trump. Nome forte dentro do Congresso americano, acabou de fazer uma denúncia gravíssima que envolve todos nós, o povo brasileiro. E a situação está ficando cada vez mais complicada. E o Lula, é lógico, né? Dando um jeito de esconder tudo isso, toda essa sujeira debaixo do tapete. E tudo sobre essa notícia, os detalhes e destaque eu vou trazer aqui no nosso editorial. E mais, ainda tem envolvimento com o BRICS, a Rússia. E o que vem por aí, gente, é muito pior do que vocês imaginavam, viu? E enquanto eu estava preparando este editorial para vocês, acabou de chegar uma notícia quentinha diretamente da Casa Branca. E eu não poderia deixar de trazer para vocês, né? São sobre as sanções, sobre os planos dos Estados Unidos, que já tem até andamento. E, gente, quando vocês verem a cara dos jornalistas da CNN tremendo na base para dar essa notícia, vocês vão entender a gravidade deste caso e o porquê eles estão tão assustados. É muito pior do que a gente imaginava, é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Mas segura essa, gente, porque isso é só o começo do que vem por aí. Na hora que vocês descobrirem, gente, o que a esquerda está articulando por baixo dos panos contra Trump e vai chocar vocês e envolve um aliado de Lula de primeira linha, viu? Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês verem o que vai falar um aliado de Bolsonaro diretamente dos Estados Unidos sobre senadores que estão indo falar lá com Trump. E segundo ele, vão dar com a cara na porta. Mas, gente, tem nomes importantes da política aí, que, segundo esse aliado de Bolsonaro, são traidores. E olha que eu não estou falando de qualquer nome, não. Estou falando de nomes fortes, até mesmo na época do governo Bolsonaro, viu? Então, gente, por aí vocês já tiram o que vem por aí. Então, como vocês podem ver, será que eles são lobo em pele de cordeiro? Só não vou ficar dando muito resumo, tá, gente? Para esse vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês. Falou que o Trump é muito pragmático, mas no começo da carta dele ele vincula qualquer negociação à família Bolsonaro. A senhora diz, ele foi induzido ao erro. E agora, para fazer esse recuo, até a família Bolsonaro está dizendo que é o presidente Lula quem tem que fazer esse gesto. A senhora acha que o presidente Lula deveria ligar para o Trump? Acho que são duas coisas que você colocou, então, para encerrar, que eu acho importante. Porque eu brinquei e falei assim, uniu a fome com a vontade de comer, né? Uniu o fator econômico, em que os números não se apresentavam verdadeiros, e aí eles tiveram que mudar lá na investigação e colocar, como eu disse, de PIX a 25 de março e a programa anticorrupção e desmatamento ilegal, com a vontade de comer, que é um pouco da questão ideológica, né? Não há dúvida que o primeiro passo foi, aí não é uma democracia, é preciso anistia, é preciso intervenção. Acho que a questão é muito mais Alexandre de Moraes do que presidente Lula. Está muito claro isso, né? Eu acho sim, não há problema. O presidente Lula não tem problema de pegar o telefone e ligar. Mas não foi uma ou duas vezes que eu ouvi o presidente dizer isso. O problema é o seguinte, eu preciso minimamente de um ponto de partida. Eu preciso de um start para chegar e que essa reunião não fique, o telefonema, depois, não fique pior do que estava. Qual é o ponto de partida, o que efetivamente vem de lá para cá, o que efetivamente, de novo, o governo americano quer do Brasil, que o Brasil ainda não tenha se prontificado, o que o Brasil tem a oferecer e que ainda não foi negociado. Nessa ligação, o presidente não quer discutir, por exemplo, soberania, não quer discutir de forma alguma julgamentos de Bolsonaro, ele quer ter claro que se ligar para o presidente Trump, isso não estará na agenda da conversa. Eu não sei, Valdo, eu posso falar por ele, mas eu colocaria na mesa. Eu começaria dizendo, presidente Trump, o senhor
foi induzido a erro. O Brasil é uma democracia, as instituições são fortes, a diplomacia Brasil e Estados Unidos vive 200 anos muito bem. O Brasil precisa dos Estados Unidos, como os Estados Unidos têm coisas que dependem do Brasil também, né? O poder judiciário é independente, eu não tenho. Porque aqui não é uma ditadura, eu não tenho a capacidade nem o poder de interferir numa decisão judicial. Acho que a política é feita de embates. Então, dizem que a verdade, né, a verdade ela sobe de escada e é a mentira de elevador. Então, se também não houver da nossa parte um esclarecimento nessa pauta política, fica só a narrativa de um dos lados. Se fosse, eu entraria sim na questão política, ideológica, com muita tranquilidade, porque nós não temos nada a esconder. Aliás, eu convidaria o presidente Trump para vir novamente ao Brasil, eu sei que ele já conhece o Brasil, para ver que aqui a imprensa é livre, que os poderes são independentes, né, que o Congresso Nacional hoje, inclusive, é muito mais fortalecido que o Executivo, né, e que a gente aqui vive com uma liberdade de expressão, as redes sociais aí podendo utilizar dentro de um regramento, obviamente, constitucional, o que quiserem, né, e que aqui houve tentativa de golpe mesmo e que os criminosos têm que estar e vão ser punidos e que têm que estar na cadeia. Pois é, gente, só que Trump não negocia com países aonde não se tem liberdade de expressão, aonde as pessoas são simplesmente perseguidas políticas. Mas eles insistem que aqui é uma democracia. Meu primeiro pedido a vocês, né? Não desistam. Nós, ainda que sejamos minoria na Câmara e no Senado, existem muitos Sanderson, existem muitos Girão, existem muito Magno Malta, tem pessoas de bem do bem, tem Zucco, tem muitas pessoas de bem, Carol Detone e tantos outros nomes que são corajosos, não se vendem nem se dobram ao sistema. Nós precisamos fortalecer essa turma, especialmente no Senado ano que vem, e eu espero que o Sanderson esteja, né, na urna como um candidato a Senado. Espero demais, porque vai ser um homem que vai representar o Rio Grande do Sul como nunca. A segunda questão, quando o Sanderson fala sobre as manifestações, são manifestações que não têm liderança, é uma manifestação do povo. E às vezes, Camila, eu ouço das pessoas, mas o que adianta a manifestação? Então eu vou refrescar a memória daqueles que estão desanimados. Eu entendo o desânimo. Primeiro, as diretas já foram conquistadas pela população na rua. O povo foi para a rua falando, nós queremos votar nos nossos representantes. Apoio em massa, isso foi conquistado pela população. Vou lembrar o segundo episódio, o impeachment de Fernando Collor de Mello. O povo foi para a rua maciçamente e também conseguiu impeachment. Terceiro movimento, impeachment de Dilma Rousseff. Fomos para as ruas, meu filho na época era garotinho, hoje ele está com 22 anos, está com 1,91 m, mas ele garoto, lá em 2014, 2013, fomos para as ruas. Eu em Santa Catarina, Sanderson no Rio Grande do Sul e tantos outros no Rio e São Paulo, e nós conseguimos tirar aquela pessoa que é uma inepta, até hoje é. Né? Então, por fim, é um pedido. Nós não estamos pedindo para que vocês vão manifestar as ruas por mim, ou por Bolsonaro, ou por Sanderson, mas é por você, pelos seus filhos, pelo nosso futuro. E eles ainda insistem que a gente vive uma democracia. E agora, olhem isso. Olha ela chegando por aqui, Cristina Grêmio, passando pelo Jornal da Auriverde. Fala, Cris, bom dia. Bom dia. Vejam como é diferente o tratamento dos Estados Unidos dado a países com os quais têm relações diplomáticas ou não. Estados Unidos acabaram de anunciar que estão finalizando uma negociação com o governo argentino de Javier Milei para liberação de exigência de visto para argentinos que querem viajar aos Estados Unidos. Isso facilita o turismo, isso facilita os negócios e tem a ver com números, com dados. O governo argentino e o governo americano informaram que nos últimos anos, os argentinos que entram nos Estados Unidos a turismo ou a negócios cumprem o visto que tem em seus passaportes mais do que os turistas e negociantes de outros países. Esse foi um dos dados analisados pelo departamento americano responsável por concessão de vistos para levar em consideração esse benefício aos argentinos a partir de agora. Aí aqui na notícia fala o seguinte, que o gabinete do presidente
do presidente americano, né, informa que a República Argentina iniciou o processo de incorporação no programa de isenção de vistos e que, ao terminar com êxito, permitirá que milhões de argentinos possam viajar aos Estados Unidos para turismo ou negócios sem necessidade de visto, posicionando a Argentina num seleto grupo que tem esse privilégio. Aí fui ver quem são os países que têm esse privilégio. Mais de 40 países, a maior parte deles da Europa. Então a Argentina está fazendo parte agora desse seleto grupo. Além da Europa, países pelo mundo, aqui na América Latina, apenas o Chile. O Brasil, obviamente, não está nesse grupo. A gente sabe o que está acontecendo nas conversas entre Brasil e Estados Unidos. Infelizmente, sem diálogo, sem diplomacia brasileira para lidar com a maior democracia do mundo, a terra da liberdade e a terra atualmente governada por Donald Trump. Outra notícia: Estados Unidos classifica um cartel ligado a Maduro como organização terrorista internacional. Então, contra ditadores, a mão pesada do governo americano. O governo dos Estados Unidos anunciou na sexta-feira, na última sexta-feira, sanções contra o chamado Cartel de los Soles, grupo criminoso venezuelano que, segundo o Departamento de Tesouro americano, é comandado pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro. Ele nega, mas obviamente que os Estados Unidos, com sua inteligência, têm elementos para tomar uma medida tão dura de classificar como grupo terrorista esse Cartel de los Soles e anunciar sanções à Venezuela, obviamente por conta disso, né? E o que eles falam aqui? Que tem ligações com narcotráfico, com tráfico de pessoas, tráfico humano, e que, portanto, não vão tolerar que essa organização não seja classificada como terrorista. Aí a gente fica se perguntando, estamos mais para a Argentina ou estamos mais para a Venezuela? Sabemos muito bem, né, para onde que Lula e sua turma fazem o Brasil caminhar. Infelizmente, mas vamos sempre lembrar que em 2026 esse jogo pode mudar e a mudança de 2026 começa no próximo domingo, dia 3 de agosto, com todos os brasileiros de bem nas ruas, pedindo o restabelecimento do Estado de Direito no Brasil, que foi esfacelado pelo regime PT-STF e que começa pela aprovação no Congresso do projeto Anistia Já. Depois o Senado, através do presidente Davi Alcolumbre, precisa colocar em votação o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é o comandante ali do STF, em relação a todos os abusos de autoridade que a gente tem visto no Brasil. Queremos ser Venezuela ou queremos ser Argentina? E só para finalizar, parafraseando uma cantora famosa aí do Brasil, na época em que Alberto Fernandes, o extremista de esquerda, junto com Cristina Kirchner, que agora está condenada à prisão domiciliar, governavam a Argentina, essa cantora disse que inveja de quem tem governo. Pois é, agora a gente que está sob governo lulista, nós, conservadores, somos obrigados a usar a mesma frase, nos referindo à Argentina, mas sob o comando de Milei. Que inveja de quem tem governo. Que inveja, Cris. Que inveja de quem tem um governo de verdade. E até mesmo jornalistas da CNN estão revelando tudo. Mas se vocês perceberem o desespero deles, vocês vão entender o que está por trás dessas sanções. Olhem, parem tudo o que vocês estão fazendo e assistam esse vídeo. E já, não percam. Acabou de ser revelado o maior plano do PT e é um aliado de Bolsonaro que vai trazer todos os detalhes e destaque desse plano que vai chocar vocês. Mas antes, olhem isso. Há indicações fortes de que um dos estrategistas de Trump anos lá atrás, depois caiu em desgraça, acabou até na cadeia, Steve Bannon, saiu e voltou em grande estilo. E teria uma enorme influência exatamente nesta fase atual da conduta de Bannon em relação da conduta de Trump em relação ao Brasil. Steve Bannon é uma voz forte do ponto de vista ideológico. Seria a principal voz fazendo a cabeça de Trump em relação a Lula, ao STF, a Alexandre de Moraes e a Jair Bolsonaro. A delegação de parlamentares brasileiros, na minha informação, não conseguiu chegar a ele, nem a sua. A apuração que eu tenho aqui é de que um foco muito importante assim, de
de hostilidade ao Brasil é o Marco Rubio, secretário de Estado. E ele está cercado de pessoas que ficam sabendo sobre os discursos que o presidente Lula faz, tanto na China, na Rússia, quanto no Brasil. E mesmo esses discursos que ele tem feito no interior do Brasil chegam até o Marco Rubio. E o Marco Rubio realmente ele adquiriu uma verdadeira ojeriza pelo governo Lula. Então, esse é um foco bastante importante, assim. E neste momento, não adianta tentar uma conversa entre o Lula e o Trump, ou entre o chanceler brasileiro e o secretário de Estado americano. Realmente há uma animosidade muito grande neste momento. Essa oportunidade já passou e foi. E estou fazendo aqui uma análise e nenhum tipo de juízo de valor sobre se está certo ou se está errado. Estou dizendo assim, essa oportunidade já foi perdida um tempo atrás com os discursos do presidente Lula, em que foi levado para o presidente Trump como sendo tentativas do Lula de humilhar o Trump. E isso, inclusive, foi comunicado hoje aos senadores brasileiros, que foi explicado isso para os senadores brasileiros, que a situação política é realmente muito ruim e que agora o que tem de mais assim factível neste momento mesmo é tentar obter algumas exceções para alguns setores brasileiros e tentar separar a parte comercial da parte política, porque a parte política realmente é algo que parece inevitável, assim, do ponto de vista da escalada. Como eu já tinha trazido essa apuração antes, eu confirmei hoje que há realmente, né, um plano já desenhado assim de uma escalada que pode culminar realmente na suspensão das relações diplomáticas, na volta da embaixadora brasileira. E a sensação das pessoas aqui em Washington é de que o governo brasileiro também não se importa muito, assim, nem a embaixadora, nem outros eventuais atores, assim, do ponto de vista do poder executivo, assim, não demonstraram grande empenho também e grande preocupação com isso. A reunião na Câmara de Comércio dos Estados Unidos realmente tinha ali representantes de Cargill, Caterpillar, DHL, ExxonMobil, IBM, Johnson Johnson, Kimberly-Clark, Merck, Lovelis, Dow Chemical e outras grandes multinacionais assim que acompanharam também as negociações com a União Europeia, com o Japão, com a Índia, que estão acompanhando, né? E que têm, então, status, assim, interesses semelhantes dos que tem com o Brasil. E eles recomendaram aos senadores o seguinte: não retalhar, porque eles já sabem por experiência que as outras negociações, quando houve retaliações, o presidente Trump dobrou a aposta e trouxeram que o que funcionou realmente foi fazer ofertas de compromissos de longo prazo, de investimentos e de negócios, e que sejam proveitosos também para os Estados Unidos. E eles viram isso funcionar bem com a Europa e com o Japão e acham que é isso que deve ser feito. Esses empresários americanos eles ficaram bem impressionados assim com a participação dos senadores por ter sido bipartidária, né? Ou, no caso do Brasil, multipartidária. Mas para o padrão americano seria isso, assim, tanto senadores da oposição quanto
do governo falando de forma muito coordenada, até ensaiada, no bom sentido, assim, de que eles estavam muito alinhados, não demonstraram divergências entre eles, focaram no interesse nacional, e isso deu uma ótima impressão para esses grandes empresários que se comprometeram a tentar ajudar a criar esses caminhos, assim, mas insistiram muito nessa ideia de investimentos de 10 anos nos Estados Unidos que sejam proveitosos para ambos os lados. Só que, segundo o aliado diretamente dos Estados Unidos de Bolsonaro, revelou os bastidores dessa reunião, que, segundo ele, deram com a cara na porta, e ainda revelou nomes importantes aí, dizendo até de traição, viu? Olhem isso. Mas antes, olhem isso. Olha aí, gente, vocês entenderam agora por que eles querem eliminar o Bolsonaro? Por que eles querem prender o Bolsonaro? Porque só calá-lo não é suficiente. Proibir redes sociais, proibi-lo de dar entrevista, não é suficiente. Olha lá o Bolsonaro sem rede social, Bolsonaro sem dar entrevista. Olha o que ele junta de gente. Olha aí, Bolsonaro é tipo pão, quanto mais amassa, mais cresce. Um cara que teve a vida devassada e não encontraram uma pulga contra ele. Não tem corrupção, não tem improbidade, não tem peculato. O que sobrou pro sistema? Acusá-lo de golpista. Só esqueceram de combinar com o povo, né? Olha isso. É por isso que inventaram essa trama golpista e toda essa pressa para condená-lo e prendê-lo em 2025. Imagina Bolsonaro solto com voz em 2026. Ele elege, se ele não puder ser o candidato, o próximo presidente da República com certeza. Basta ter meio neurônio para entender que o sistema precisa tirar esse cara do caminho. Vão cometer o mesmo erro de deixá-lo com rede social em 2018? A rede social, sem R$1 de dinheiro público, elegeu ele. Vão cometer o mesmo erro? Óbvio que não. Por isso o sistema criou, inventou essa tal de trama golpista. Um cara que não esteve no Mensalão, um cara que não esteve na Lava Jato, agora virou golpista sem arma. Grande farsa é o que é esse processo para eliminar Jair Messias Bolsonaro. Tem rede social com tornozeleira. Deixa esse cara ser candidato em 26. Estão com medo do quê? Deixa ele ser candidato. O atual presidente não pode sair na rua. Mas o golpista, olha aí, é ovacionado por onde passa. É piada, né? Piada pronta. Esse país é o país da piada. Tá escancarado por que inventaram esse processo da trama golpista, por que tiraram as redes sociais do Bolsonaro e esse desespero para prender ele. Querem prender para eliminar, para que o Bolsonaro não tenha voz, para que ele não junte mais multidões como ele tem juntado por onde passa. Tá aí, ó. Para quem tinha dúvida o que é o processo da trama golpista, tá esse vídeo. Hoje, motociata parou a cidade. Olha isso daí. Isso sim é o famoso poder do povo. Agora eu pergunto, quem realmente deu o golpe nesse país? E fica a pergunta, deixe aqui nos comentários. E agora parem tudo que vocês estão fazendo e prestem atenção sobre esta reunião, o plano do PT e o que aconteceu com cada um desses senadores. Porque segundo Paulo Figueiredo, a gente não tem moral e bate na porta e não atendem a gente, né? Porque, lembra essa embaixadora que eu disse que era completamente desconhecida dos membros do Departamento de Estado? E ela tomou uma porta na cara e não foi sequer recebida pelo governo dos Estados Unidos. E esse é um caso. Eu recebi hoje de manhã, porque eu não tô tendo dificuldade de falar com o Departamento de Estado, não. Tenho falado bastante aqui. E hoje de manhã eu recebi aqui a seguinte notícia. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu recebi a seguinte mensagem. Good morning. Essas pessoas estão pedindo para uma reunião com fulano de tal. Não vou dizer com quem eles pediram uma reunião, mas eu vou dizer quem são. Senador Nelsinho Trade, Chair of the Senate Foreign Affairs Committee, presidente do Comitê de Relações Exteriores. Senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. Senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Senador Fernando Farias. Senador Marcos Pontes.
o astronauta, senador Esperidião Amin, senador Rogério Carvalho e senador Carlos Viana, Rogério Carvalho do PT do Sergipe, todos eles pedindo reunião no Departamento de Estado com uma pessoa de alto escalão. Deixa eu dar um spoiler aqui. Não vão conseguir reuniões de alto escalão. Com sorte, serão recebidos ou por alguém de baixo escalão, e isso está sendo decidido lá, eu fiz a minha sugestão, ou serão recebidos por alguém que dirá a eles: os senhores estão perdendo tempo. É melhor os senhores resolverem o problema político do país de vocês antes de quererem tratar de questões comerciais. Talvez seja o melhor caminho. Talvez, em vez da porta na cara, eles devam receber um sonoro: vão cuidar da vida de vocês. Talvez seja esse o melhor caminho. Seja como for, se eu já sei o pedido e já sei com quem... Vira aqui para mim. Senadores, principalmente Marcos Pontes e Tereza Cristina, vocês imaginam, se eu já recebi quem que os senhores querem encontrar, eu já recebi o questionamento de se devem encontrar com os senhores. Os senhores têm alguma dúvida de que eu vou saber a agenda inteira e o teor da conversa? Eu vou fazer questão de expor aqui no Paulo Figueiredo Show. Porque Tereza Cristina e Marcos Pontes, para mim, neste momento, são dois traidores da pátria. Está muito claro, e a minha recomendação é ao deputado que o Eduardo Bolsonaro emita uma nota pública desautorizando os senhores a falarem em nome do pai dele ou do movimento que eles, do qual os senhores dizem que fazem parte. Só para ficar muito claro, se os senhores quiserem trair o Brasil, ir lá, arregar para a ditadura sem que nem 1 milímetro seja dado de avanço por parte do nosso Congresso, se os senhores preferem impressionar os Estados Unidos em vez de pressionar o presidente do Senado, os senhores serão tratados como traidores e serão publicamente humilhados pelo fracasso que será a negociação dos senhores. E se eu estou falando isso, é porque eu tenho certeza do que vai acontecer. Está dado o recado. É um bom spoiler para entenderem daqui para frente. Meus amigos, não tem mais volta. Eu vou dizer a vocês o que o Departamento de Estado disse. A embaixadora: não é tarde demais. Não é mais possível parar o que está por vir. E por que não é mais possível? Porque é impossível parar o Alexandre de Moraes de dobrar a aposta e o Lula de fazer cagada. A crise diplomática não terá fim. Os senhores acham que vão bater na porta deles e dizer o quê? O presidente Bolsonaro corre o risco de ser preso hoje. O risco real de ser preso hoje, pelo absurdo de ter dado uma entrevista. Então entendam, não adianta os senhores irem lá enquanto o Lula diz que vai tarifar a empresa americana de tecnologia, que vai impedir envio de dividendos para o exterior, que os Estados Unidos são irresponsáveis, que estão agindo. Não adianta. A retórica do Lula impede qualquer negociação por parte dos senhores, e a retórica do Alexandre de Moraes impede qualquer negociação também por parte dos senhores. Qual é o caminho? Qual é o único caminho para o Brasil? O Brasil precisa dar o primeiro passo, que eu não sei outro que não passe pela anistia ampla, geral e restrita. Senadora Tereza Cristina, senador Marcos Pontes, se os senhores querem resolver o problema, estão preocupados de fato com o empresariado brasileiro, os senhores passem a pressionar o presidente da casa que os senhores ocupam, em vez de virem passear nos Estados Unidos com dinheiro público. Vejam, eu acho que a ficha começou a cair. Sem agenda com Trump, viagem de senadores aos Estados Unidos já custa quase 500 mil aos cofres públicos. O grupo desembolsou cerca de 275 mil apenas em passagens aéreas. Com este tarifaço para vir, eles estão viajando com o nosso dinheiro.
E vocês viram o que disse Paulo Figueiredo, né? O deslocamento de 8 senadores brasileiros aos Estados Unidos para debater tarifas de 50% imposta por Donald Trump já gerou despesas próximas a 500 mil ao Senado Federal. Isso mesmo, sem encontro agendado com representantes do governo norte-americano. Liderado por Nelsinho Trede, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, os parlamentares participam apenas de conversas com membros do Partido Republicano e Democrata, sem previsão de diálogo com integrantes do Poder Executivo nos Estados Unidos. E agora, gente, olhem essa notícia. Senador diz que expansão militar do BRICS causa tarifaço dos Estados Unidos. Segundo Carlos Viana, a informação surgiu de conversa com representantes do Partido Republicano. Em viagem aos Estados Unidos, junto a uma comitiva de parlamentares brasileiros, o senador Carlos Viana do Podemos afirmou nesta segunda-feira que, aspas, o maior problema das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump não vem da anistia, mas da expansão militar da geopolítica do BRICS, grupo de países emergentes do qual o Brasil faz parte. De acordo com Viana, que foi aos Estados Unidos para reuniões junto a empresários e congressistas norte-americanos com o objetivo de discutir o chamado tarifaço de 50% impostos a produtos brasileiros, a perspectiva surge de conversa de que teve com representantes do governo dos Estados Unidos e de membros do Conselho Consultivo. Aspas. Há um problema grande e hoje isso foi identificado nas reuniões que fiz com representantes do Partido Republicano na Flórida. O Brasil tomou uma posição no BRICS que hoje nos Estados Unidos não concordam, que não é só um grupo econômico. Fecham aspas, disse o senador em entrevista coletiva. Após uma reunião com classe empresarial, o Brasil está trabalhando na geopolítica militar com a China e os americanos não querem esse acordo. E nem nós, né, gente? Vocês já pensaram, vocês não viram que eles queriam trazer pessoas da China para dizer como tem que regulamentar as nossas redes sociais? Aí dá para entender por que eles querem tanto nos calar, por que eles querem tanto Bolsonaro fora da jogada. Até mesmo porque, gente, ele pode sair na rua e traz multidões, enquanto Lula não pode nem sair de casa. O povo não está mais suportando o governo do PT. E esta é a verdade. Bom, gente, mas temos que lembrar que a política é uma caixinha de surpresa e tudo pode acontecer. E se Bolsonaro se tornar elegível novamente ou indicar alguém de sua confiança para presidente e conseguir à direita metade da Câmara e metade do Senado, eles mudam esse país. Ao começar pelas cadeiras do Supremo e ao começar pela esquerda no Brasil. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar e também deixa aqui o seu apoio ao nosso amado capitão. Somos todos Bolsonaro. Até nosso próximo editorial.